Olá, meus amados irmãos. É motivo de muita alegria saber que você está separando um tempinho do seu dia para ouvir e meditar um pouco na palavra do Senhor. Isso é muito bom e eu fico feliz em saber que o Espírito Santo já está agindo no seu coração. Eu oro a Deus para que Deus continue essa linda obra que está fazendo na sua vida. O nosso roteiro de crescimento cristão hoje nos separa os capítulos 1, 2, 3 e 4 do Evangelho de Lucas. Nós meditaremos hoje nessa devocional em um versículo somente do capítulo 2, que é o versículo 51. E se você tiver a sua Bíblia por perto, tiver fácil, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo e lesse esse versículo, que diz assim: Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Feche seus olhos comigo nesse momento. Vamos pedir para Deus falar com a gente. Pai amado, eu sou muito grato ao Senhor, a Deus, por esse momento devocional, por essas pessoas que estão dispondo de seu tempo para aprender um pouco mais, para meditar um pouco mais na Tua santa palavra. Pai querido, mas nós sabemos que todo esforço humano, toda capacidade humana, inclusive de interpretação de texto, ela não é suficiente para nos iluminar e enxergarmos aquilo que o Senhor deseja falar, trabalhar nos nossos corações, nos moldar segundo a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, nós oramos ao Senhor. Pai, faça a Tua obra em nós, por meio da leitura da palavra. Trabalhe nos nossos corações, nos molde, nos conforme à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Que o nosso coração receba aberto, de forma ansiosa, ávida, a Tua palavra. E que essa semente, que é a Tua palavra, produza muitos frutos no nosso coração. Essa é minha oração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos no final de ano, e no final de ano nós celebramos, o Natal. E o Natal fala do nascimento do Senhor e Salvador, do menino, Rei de todos nós, o Deus que se fez homem, encarnou. E esse texto mostra uma postura que deve ser imitada, deve ser seguida, deve ser exemplo para todo cristão, porque o cristão é um imitador de Cristo, é aquele que se parece com Cristo. Se nós queremos nos parecer com Cristo, nós devemos refletir a sua imagem. E Jesus, durante todo o seu ministério, ele apresentou e demonstrou uma postura de humildade, abnegação, obediência, tanto ao Deus Pai, quanto aos seus pais naturais. É muito interessante que, quando nós lemos os relatos do nascimento de Jesus, os acontecimentos grandiosos desse nascimento, o próprio Evangelho de Lucas narra a história do nascimento de Jesus, falando do anjo que aparece a Maria, relata a história da profetisa Ana, que fala a respeito de Jesus Cristo. Também fala a respeito do profeta Samuel. Fala dos anjos que apareceram para os pastores no campo. O texto sagrado mostra claramente como aquele menino era aguardado, como existia algo especial, tremendamente assombroso no nascimento de Jesus Cristo. Como era algo grandioso, magnífico, algo que nunca havia acontecido. Era a promessa do Messias se realizando, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Era algo grandioso. No entanto, apesar de todos esses acontecimentos grandiosos, de pessoas falando a respeito de Jesus Cristo, Jesus, na sua infância, não cultivou no coração a soberba, mas, pelo contrário, ele foi humilde e obediente em tudo. Ele se submetia à autoridade dos seus pais. Hoje em dia, a gente ouve um dito muito conhecido, um dito popular que diz: você quer conhecer uma pessoa?
dê poder a ela. Quando a gente começa a elogiar muito alguém, falar muito a respeito das qualidades de alguém, da posição de alguém, quem aquela pessoa é muito comum essa pessoa mudar o seu comportamento. Se ela possuía um espírito humilde, um comportamento humilde, ela passa, então, a como se fala hoje, né? Fulano de tal está se achando. As pessoas começam a se ensoberbecer. No entanto, não foi esse o caminho que Jesus percorreu. Ele, mesmo sendo Deus encarnado, ele foi humilde e obediente em tudo. Eu estava conversando esse final de semana, inclusive eu levei uma mensagem de Natal a uns amigos que se reuniram, de que na Páscoa nós celebramos o sacrifício, a morte de Jesus Cristo por nós e a sua ressurreição. Nós falamos muito de sacrifício na Páscoa, mas é preciso enxergar também o Natal e observar a abnegação e o sacrifício de Jesus Cristo. Ele era Deus, ele é Deus. Ele estava cheio de glória no trono celestial, mas decidiu se esvaziar de toda a sua glória para vir como homem. E como homem, ele era uma criança e dependia dos cuidados dos seus pais. Para se alimentar, ele chorava com fome e precisava ser amamentado por Maria. Num episódio, o anjo Gabriel aparece para seu pai José e diz para que ele fuja com o menino para o Egito, porque Herodes procurava matar Jesus Cristo. Jesus Cristo precisou ser protegido pelo seu pai. Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. É muito interessante perceber que esse Deus se esvaziou de toda a sua glória e escolheu depender de homem e mulher. Viver com as limitações que nós, homens, temos. Imagine só, Jesus Cristo precisou de Maria e talvez José também para o limpar. Hoje em dia a criança não precisa trocar a fralda. Antigamente não tinha fralda descartável, né? Mas ele fazia suas necessidades e precisava que seu pai e a sua mãe cuidassem dele em tudo. E a palavra de Deus, no versículo que nós lemos hoje, aprendemos que Jesus Cristo era em tudo obediente aos seus pais. Não importa qual é o seu status, qual é a sua posição na sociedade, quanto de dinheiro você tem, qual é a sua posição e o seu cargo na igreja, qual é a sua posição na sua família. É pai? É avô? É mãe? Não existe posição que não exija de cada um de nós a abnegação, a humildade. Se nós queremos nos parecer com Cristo, nós precisamos aprender a trilhar o caminho da humildade e abandonar, deixar de lado a soberba. Nós queremos nos parecer realmente com Cristo? Quando nós recebemos elogios, quando nós estamos em alguma posição de destaque, como nós nos comportamos? Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele decidiu seguir o caminho da abnegação, da humildade e da obediência. Não cabe a nós, se somos cristãos, como realmente dizemos, não cabe a nós uma postura diferente dessa. Me faz lembrar muito a passagem da lavagem dos pés, quando Jesus reúne os seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Alguns discípulos ficaram desconfortados com essa situação. O mestre está lavando nossos pés. E a lavagem dos pés era reservada para o servo mais inferior, vamos dizer assim. O servo mais simples era reservado para esse servo. Mas o mestre se colocou a lavar os pés dos seus discípulos e disse: eu espero que vocês façam isso também. Nós precisamos cultivar dentro de nós e percorrer esse caminho, o caminho da humildade. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero chamar e convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a orar a Deus a respeito do que nós ouvimos na devocional de hoje. Pai eterno,
A tua palavra nos mostra um Jesus que se esvaziou. Nós precisamos falar de sacrifício e abnegação também no Natal, no nascimento de Jesus Cristo. Pai eterno, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor cultive no nosso coração a humildade, a abnegação, que a gente rejeite de uma vez por todas a soberba, o orgulho, a altivez, porque tudo isso, meu Pai, precede a ruína. Nós queremos ser obedientes, submissos ao Senhor em tudo. Se somos filhos, queremos ser obedientes aos nossos pais. Se somos discípulos do Senhor, queremos ser submissos à tua vontade. Se somos empregados, queremos aprender com humildade e servir ao nosso patrão. Nós queremos, Senhor, nos parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Então eu lhe peço a Deus que o Senhor trabalhe no nosso coração. Isso porque é tão difícil, Senhor. A vaidade, Senhor, ela é tão discreta e começa de uma forma tão discreta no nosso coração. E daqui a pouco a gente acredita que a gente é alguma coisa. Mas o Senhor, que é o Criador do céu e da terra, foi humilde. Então, nós não somos nada. Nós não conseguimos, meu Pai, se parecer nem um pouco, ter nem um pouco da sua glória, do teu poder. Nós somos infinitamente menores que o Senhor. Não cabe de forma alguma a cada um de nós uma postura soberba, altiva, orgulhosa. Por isso eu te peço, Senhor, que aos mínimos sintomas de vaidade, de acreditar que somos alguma coisa e que podemos alguma coisa pelas nossas próprias forças, que a gente aprenda, Senhor, a humildade, independente do cargo, da posição social, do quanto nós temos de dinheiro, do nosso papel na nossa família, que a gente aprenda a ser humilde em tudo, servindo ao Senhor, porque assim tudo irá bem. Nós confiamos no Senhor e nós te pedimos essa ajuda no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita um pouco mais sobre isso durante o dia de hoje. Qual é a postura que você tem tido diante das situações que acontecem? Se você tem se achado demais, se você precisa baixar um pouco a bola, usando termos bem populares, eu tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração. Deus te abençoe, uma boa semana.